Fala galera, bem-vindos ao MTS Talk, o podcast do Ministério Apostólico Terra Santa. E hoje estamos aqui para falar sobre um episódio muito especial e um tema também que é muito atual agora para a gente, que é o cristão e a política. E para isso estamos aqui comigo, o João Melo, estamos aqui também com o João Vitor, que é estudante de fisioterapia, já esteve aqui em outros episódios. Estamos com a Larissa aqui também, que é estudante de Relações Internacionais na UF. Temos aqui também o pastor Paulo, que é pastor aqui da nossa igreja, atua no Ministério de Homens e também ele é professor de História, formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, além da gente trazer esses pontos de vista da gente, nós temos também o pastor Paulo, que é uma referência aqui para a gente, tanto espiritual quanto no tema, né, porque ele já estudou bastante, né, sobre isso. E agora, para iniciar, quero trazer aqui para a mesa, para vocês, para começar, né, esse tema, que é para falar sobre os primórdios lá da igreja, sobre Jesus, a igreja de Atos, e para vocês, como que vocês viam a atuação de Jesus, principalmente, em relação à política. Boa noite a todos, é muito bom estar aqui. Bem, no início do cristianismo, a política não estava ligada à fé, não estava ligada às atitudes daqueles cristãos. É lógico que os cristãos, lá no início, eles foram perseguidos porque Jesus se disse filho de Deus. Por Jesus anunciar que ele era filho de Deus, o judaísmo, os líderes do judaísmo não aceitavam isso. Os líderes do judaísmo, até hoje, não entendem, não concordam que Deus tenha um filho unigênito. E muito menos que foi enviado. Foi enviado. Então, no início do cristianismo, havia uma separação entre política e cristãos, porque o cristianismo tinha uma fala completamente diferente do Império Romano, que dominava aquela região, porque o Império Romano era politeísta, acreditava em muitos deuses, inclusive acreditava no imperador como uma divindade. Então, havia o distanciamento do Império Romano devido a isso, porque os cristãos acreditavam em Jesus e no Deus único. Uhum. E havia um distanciamento do judaísmo, porque o judaísmo não aceitava Jesus Cristo como unigênito, filho de Deus. Então, no início do cristianismo, havia esse distanciamento. Essa perseguição, né? A perseguição começou quando Estevão começou a criticar os líderes do judaísmo por crucificarem Jesus. Então, a perseguição a Jesus foi quando Jesus disse que era filho de Deus. Isso era inaceitável para o judaísmo. Então, Jesus foi crucificado, foi levado a Pilatos por causa disso. E depois, Estevão vai falar nas sinagogas e em vários locais que os judeus, o judaísmo, crucificou Jesus e Jesus era o Cristo. Então, o judaísmo, os líderes do judaísmo também perseguiram porque achava aquilo uma blasfêmia, um absurdo. Deus não tem filho. É interessante até pensar nisso, porque foi o próprio povo de Jesus que o mandou crucificar, né? O povo lá foi o próprio povo época. judeu que o mandou e Pôncio Pilatos ali lavou as mãos. Entre a escolha. Exatamente. E aí, chegando, fazendo só uma linha do tempo, né? Vamos chegar mais a alguns anos, né, dentro dessa história da igreja. Vamos falar bem rapidamente. Para quem quer saber mais da história da igreja, eu recomendo vocês a assistirem a Escola do Discípulo, se eu não me engano, tem vários vídeos lá no YouTube que falam sobre a história da igreja. É bem interessante, é bem legal. Vale como uma indicação aí para vocês. Mas aí vamos chegar aí mais alguns séculos à frente. Depois nós podemos também voltar para a igreja de Atos, para citar alguma coisa. Até que nós citamos aí da perseguição que a igreja sofria.
Isso daí foi até alguns anos que aí veio a conversão de Constantino, não é? Após a conversão de Constantino, depois de um tempo, ocorreu sim a junção da igreja e o Estado. E aí eu queria trazer aqui à mesa, né, trazer ao tema, o que vocês pensam disso, o que vocês acreditam que trouxe de consequência para a igreja essa junção da igreja e do Estado a partir do momento que a igreja deixou de ser perseguida para ser o sistema. Posso? Pode começar. depois Porque, eu falo. veja bem, a igreja começou a ser perseguida pelo Império Romano com Nero. Sim. Nero, imperador, perseguiu os cristãos em Roma. Não perseguiu os cristãos no Império Romano, só na cidade de Roma. Depois veio Domiciano, e ele queria que os cristãos adorassem a ele e aos ídolos, e aí perseguiu também. Depois veio Sétimo Severo, e Sétimo Severo aí fez um decreto de morte aos cristãos, porque eles eram não idólatras. Não tinham ídolos, era Cristo e Deus único. Depois veio Décio, arrebentou os cristãos, isso aí no ano 250, Décio imperador. Aham. Mas a pior perseguição foi Diocleciano. Diocleciano, lá no ano 300, no ano 305, ele perseguiu duramente os cristãos. Os livros, os escritos dos cristãos, mandava queimar. Os templos aonde os cristãos reuniam, Diocleciano mandava destruir Aham. e matar aqueles que não negassem a fé em Cristo. Então, veja bem, quando Constantino chega ao poder em 306, e em 313 ele acaba com a perseguição da liberdade aos cristãos, não era só os cristãos, qualquer religião, Aham. foi um alívio. Porque vocês imaginem em 305 Perseguição e 303, pancadaria em cima dos Uma perseguição cristãos, duríssima e depois... morte, destruição dos escritos, destruição de templos. Então, 10 anos depois, ou menos, 8 anos depois, quando no Édito de Milão veio a determinação de liberdade aos cristãos, aí é um alívio. Nós agora, 1.700 anos depois, a gente é fácil falar, Constantino, Sim. agora é mole. Agora é mais. Mas aqueles cristãos que estavam lá, Sim. em todo o império, apanhando, morrendo e tendo sofrimento e todo tipo de tortura Durante Dioc- 300 anos, né? que Diocleciano estabeleceu. Não foi fácil, não. Então, quando Constantino estabelece liberdade, foi um alívio. Só que Constantino se converte. E aí Constantino é o imperador. O imperador não vai entrar em qualquer templo. É. As roupas e das pessoas que estão lá naquelas igrejas que o imperador frequenta, as roupas têm que ser um pouquinho melhor, porque afinal o imperador O está. imperador chegou. Ele libera dinheiro para a construção de templos, reformas de outros, mas ainda aí não havia esse casamento Essa união, né? Essa junção. do governo político com o cristianismo. Constantino passa. Em 380, Teodósio I diz, no decreto, né, no Édito de Tessalônica, Teodósio I diz: todo o império romano é cristão. Declarou Isso. o império Romano cristão. Só que Teodósio, isso foi 380. Logo depois de Teodósio, 30 anos depois de Teodósio, 25 anos depois de Teodósio, o território do Império Romano começou a ser invadido por hunos, começou a ser invadido por saxãos. Então, aquele poder que o líder da igreja com Teodósio passou a ter foi mais ou menos. Foi diluído. Por quê? foi diluído. Porque 380, Teodósio diz que o império é cristão. Em 476,
menos de 100 anos depois, o Império Romano rui. Então, Também que não fez efeito tanto então, assim. menos de 100 anos, essa ligação do poder político com o cristianismo não foi tão grande. É lógico que em alguns momentos, para alguns líderes, o Papa ou o líder dos cristãos tinha uma certa influência. Em outros momentos, não. Por quê? Porque do ano 380 até 476, menos de 100 anos, territórios, regiões do Império Romano foram invadidos pelos saxãos, foram invadidos pelos visigodos, ostrogodos, vândalos, hunos. Então, começou a haver uma diluição. Em menos de 100 anos, houve uma diluição bastante grande dessa dominação do líder cristão na Europa. Por quê? Porque com Teodósio ele falou, opa, agora nós vamos mandar. Mas aí o império foi caindo. Está entendendo? Então, dizer que houve um poder forte na mão dos líderes do cristianismo, ou do líder cristão, após Teodósio, é mais ou menos, não é um poder tão grande devido a essas tão grandes invasões em aldeias, invasões, pilhagens em cidades, em lugarejos, estupros, mortes, está entendendo? Então, são 100 anos de muitos conflitos em muitas regiões da Europa. Então, a diluição do poder político romano, do Império Romano, também não deixou que o poder político cristão se estabelecesse. Se firmasse. Está entendendo? Entendi. Não. Então, estamos aí nos anos 400, por aí, né? Vamos para o ano 500. Vamos lá. 476, o Império Romano do Ocidente cai. Uhum. Então, fica aí a igreja cristã, mas o político foi fracionado. O político foi dividido devido às várias regiões que houve uma série de invasões. Uhum. Sim. Povos diferentes, povos que lutavam. Por exemplo, os visigodos lutavam entre si. Então, aquele grupo, aquele líder aqui dessa região, contra o líder aqui. Então, a pancadaria era muito grande. O cristianismo continua crescendo. As conversões a Cristo continuam crescendo. Mas essa dominação política era muito fragmentada. Era muito diluída devido a essa pancadaria toda. Aí, vem os anos 500, pancadaria. 520, 540, 580, pancadaria. Aí vem os anos 600. Aí, em 632, Maomé morre. Quando Maomé morre em 632, o islamismo vira um exército. Por quê? Porque o islamismo no Oriente Médio, onde é a Arábia Saudita, vai acabar com aqueles cristãos, onde é hoje Líbano, onde é hoje Israel. A partir de 632, aonde é hoje Síria, aonde é hoje Turquia, o islamismo, guerra em cima de guerra. E qual é o poder político do Papa naquela região? Zero. Nenhuma influência. Pancadaria. Ia rolar solto. Hã? Rola solto lá, ia rolar. Hã? A porrada ia rolar solta lá. Sempre pancadaria. O islamismo dominou uma região. Aí diz assim para o povo: Alá agora é seu Deus. Aí o povo diz assim: não quero não. Não quer? Tá imposto. Ou você crê em Alá e no islamismo, ou você... Aí tinham 3 coisas que aconteciam com quem não queria ser islâmico. Ou morria, ou pagava impostos altíssimos, ou era escravizado. Pancadaria. Pancadaria. Qual que você aceitaria aí? Isso vai nos anos 650, 680, 700, 711. Um rei visigodo
da atual Espanha, pede ajuda a um governante, comandante islâmico do norte da África, porque ele, esse rei visigodo, estava brigando contra um outro governante visigodo, brigando pelo trono, pelo governo. Disputa de poder normal. Então, além da pancadaria islâmica, nos anos 600, tinha pancadaria entre esses grupos que estavam na Europa, muitos cristãos, muitos se converteram, mas muitos não. Pancadaria, disputa de poder, um matando o outro, pilhando o outro. Não tem jeito. Isso É aí que se iniciam as cruzadas? Não. Não? Não. Então, isso nos anos 600 e lá vai fumaça. O Oriente Médio, nos anos 600 e pouco, depois de 632, o Oriente Médio, o islamismo vai tomando. Uhum. O norte da África, onde é hoje Marrocos, Líbia, Egito, o islamismo vai tomando pancadaria, aonde, por exemplo, o Egito tinha a igreja fortíssima de Alexandria, a igreja cristã, pancadaria. As cidades vão sendo tomadas pelos islâmicos e não tem esse negócio de, mas o Papa manda. Tá Quem manda é a espada. Está entendendo? Não tem isso. Tem esse domínio político do líder cristão muito diluído. Uhum. Então, 600 lá vai fumaça. Em 711, esse líder visigodo, brigando com outro líder visigodo, pede ajuda aos islâmicos do norte da África. Os islâmicos vão para onde é hoje a Espanha, faz o quê? Eu vou te ajudar para você governar. Dá licença, né? Eu vou governar. Mato ele, mato você. Não tá bom, não? Entrou na disputa. Não tem essa de ajudar você a governar. Aliança. Vocês estão em briga interna, tá legal, melhor para mim, que aí eu arrebento os dois. É mais fácil. Então, os islâmicos de 711 vão invadir o que é hoje Espanha e Portugal. Uhum. Aí depois vão invadir, eles vão ser derrotados lá no norte da Espanha, onde é hoje Astúrias, na região em 722, são derrotados lá, mas é uma derrota, não é vitória sobre eles, uma vitória expressiva, é uma derrota numa batalha. É bom para levantar a moral dos cristãos que estavam lá na Astúria, é bom, levanta a moral, mas pancadaria corroendo. Em 732, os islâmicos, invadem. Já tinham invadido antes, tinham destruído uma porção de aldeia, uma porção de lugarejo, e invadem o que é hoje a França. E são derrotados na Batalha de Poitiers em 732, por Carlos Martel, que você já deve ter escutado falar. Então, eles são impedidos de ir para a Europa dentro. Mas eles continuam no que é hoje no território, a Espanha e Portugal. Aquela União Ibérica. Certo? Não está nada fácil para ninguém. Não está nada Nada fácil é para fácil. ninguém. Então, aí, a igreja continua crescendo. O número de conversões continua acontecendo, mas com muita política de guerra, de morte, de pilhagem, de saque, sempre. A Europa está numa fase extremamente difícil politicamente. Muito fracionados os líderes políticos. Aí o que acontece? Vem 700 e pouco, essas pancadarias todas. No final, 795, 800, 820, o que vai acontecer na Europa? Invasão viking. Então, os vikings lá da Dinamarca, onde é hoje Noruega, Suécia, os vikings vão invadir o que é hoje a região da Inglaterra, em 800 e pouquinho, e começa a invasão. Para quem já viu a série... Então Fica começa aí, a invasão. Isso aí, final de lá para 795, 790, 820, 830, 840, e vai invasão. O que os vikings fazem com os mosteiros lá onde é hoje a Inglaterra, onde é hoje a Escócia? Arrebentam tudo. Matam monges, matam tudo. E qual é o exército, qual é o poder do líder cristão contra eles? Nenhum. Está entendendo? Então, dizer que a ligação do Estado com a igreja, que Teodósio, em 380, estabeleceu, isso deu poder ao líder cristão? Menos.
É que eu sempre digo, desce do pau. Desce do palanque. Menos que é muita pancadaria por muito tempo na Europa. Então, os vikings, 864, eles invadem regiões grandes do que é hoje a Inglaterra. E aí eles vão aumentando, vão para a França, vão para a Rússia, o que é hoje a Rússia ali na Europa, a Rússia na parte europeia. Então eles vão invadindo 860, 890. É lógico que muitos líderes vikings vão se converter ao cristianismo, mas não é aquela conversão de santidade, que homem de mudar santo, a sociedade, querer que mudar quer a sociedade. servir. Não. Então, por exemplo, no período que Carlos Magno foi governante, onde é hoje a França, que é de 700 e pouco até 814, por aí, é um período de mais ou menos 40 e poucos anos que o Carlos Magno, cristão, consegue dar uma certa tranquilidade. Mas não é aquela paz maravilhosa, não. É uma estabilidade. Uma estabilidade, mais ou menos. Então, nesse período de 40 e poucos anos do governo de Carlos Magno, há no que é hoje a França uma certa tranquilidade. Certo? E isso durou até quando? Até os 40 e poucos anos que Carlos Magno governou. Carlos Magno acabou de governar, Voltou. pancadaria. Os filhos começam a dividir tudo, os herdeiros. Então, são 45 anos de relativa paz. Tranquilidade. Relativa. Então, o líder cristão não é aquele que líder ou escutado, atendido por todos. Que manda e desmanda, que tem essa influência toda. Não. Esse poderio todo. Existiu algum momento em que... Algum momento da história. Não, vamos chegar lá. Sem spoilers. Aí o que acontece? É só para a gente ter uma noção que muitas pessoas não sabem disso. Sim. Muitas pessoas não sabem que a Europa viveu. Na escola a gente aprende por uma perspectiva totalmente diferente, né? Que a igreja sempre mandou muito. Não. Mas não. Não. Mesmo eu vim aqui para esse papo. Que a igreja mandava a igreja mandava e te mandava. Não, porque a igreja ela teve momentos com tranquilidade, Sim. que ela teve influência, que o líder cristão teve influência, mas foram momentos, porque a pancadaria era constante. Os árabes de um lado, primeiro os povos chamados germânicos, que eram lá os saxões, bárbaros, os chamados bárbaros, lá 400 e pouco, 500, 600. Depois vieram os islâmicos, 600, 700. Aí no 800 vieram os vikings, 900 vikings. Além desses povos que brigavam entre si, os próprios reis regionais, que não eram reis, eram governantes regionais, brigavam entre si. Muita pancadaria. Não, mas rolava solta. A gente consegue entender que agora, o líder cristão... Não tinha essa influência toda do líder cristão sobre esse meio de guerra, o líder cristão tinha uma certa influência, em alguns momentos, com alguns governantes, como foi o caso de Carlos Magno, nesses 40 e poucos anos que ele governou, até o ano de 814, quando Carlos Magno morreu. São curtos períodos de influência, digamos, significativa, assim. Em algumas regiões. Em algumas regiões, não todas as regiões. Não toda a Europa. Sim. Nunca foi aquele domínio impositivo todo. E apesar dessa instabilidade política, o cristianismo continuava crescendo, né? Sempre. As conversões continuavam. Teve uma coisa que eu não falei. Pode falar. 800 e pouco, os islâmicos invadiram partes do que é a região hoje da Itália, perto de Roma. Parte do que é regiões da Itália, os islâmicos invadiram e escravizavam. Os islâmicos pegavam os brancos da região onde é hoje Itália e vendiam como escravos para a região onde é hoje Arábia Saudita, Iraque, partes do que é hoje o Irã, até a Índia. Então, os islâmicos pegaram em alguns lugarejos, algumas cidades do que é hoje a Itália, eles invadiram, dominaram e escravizaram. E o Papa estava ali em Roma. De mão cruzada ali, no Vaticano. Por quê? Porque não tinha tanto poder assim. Sim. Era guerra, e guerra é guerra. E ninguém respeita ninguém. Ninguém respeita ninguém.
Está entendendo? Aí, vamos lá para eu não falar muito, encher o ouvido de vocês tanto. Quando chega lá, em 1071 e 1078, o líder de Constantinopla, porque em 1054 houve o cisma, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que ficava em Constantinopla, o líder. Até hoje essa divisão existe. Né? Claro. Permanece. Até hoje. Então, essa divisão aconteceu em 1054. Quando chegou em 1071 e 1078, Jerusalém foi tomada pelos islâmicos. Quem fazia para Jerusalém peregrinação, alguns foram mortos, perseguidos. Por quê? Porque tinha líder islâmico que deixava cristãos ir a Fazer aquela Jerusalém. vista grossa, assim. Deixava. Tinha líder islâmico que não. Morte deles, estupro deles. Sim. Não vai nada, mas eu quero ir a Jerusalém. Quer nada. Quem manda aqui sou eu. Aí, quando chegou nessa década aí, 1071 a 1078, essa área aí, esse período, o líder ortodoxo de Constantinopla pediu ajuda ao líder cristão do Ocidente, de Roma, contra os islâmicos, que eles estavam perdendo, inclusive em 1078, perderam Jerusalém. Aí começa a haver entre a nobreza cristã da Europa uma certa motivação, uma certa aproximação para recuperar Jerusalém. Só que a primeira cruzada só vai ser convocada em 1095. Então isso aconteceu, Jerusalém foi perdida em 1078, mas só em 1095 que essa tentativa de retomada de primeira cruzada. Que é retomada a primeira cruzada. Então, tanto é que acontece em 1099. Em 1095, Urbano II, o Papa chama, convoca. Em 1099, aquele grupo de nobres liderando um exército. Então, não era um exército de comando para implantar o cristianismo, a fé cristã. Para recuperar o que foi tirado. Só Jerusalém. É como se E fosse uma aquela retomada. região de Jerusalém. Está entendendo? Uma retomada, não é uma imposição do Império Cristão expandindo seu domínio e sua influência. É a retomada de Jerusalém, daquela região perto de Jerusalém, onde ficava Acre, Edessa, aquelas regiões perto de Jerusalém. Mas, por exemplo, o pessoal lá do Egito continua na mão dos islâmicos, entendeu? Sim. E o Egito tinha uma igreja fortíssima, cristã, lá em Alexandria e outros lugares mais. Mas não, era Jerusalém. Aí vem as cruzadas. Então, vem as cruzadas para dar liberdade. Tanto é que os cruzados foi um grupo criado para defender os peregrinos que iam a Jerusalém. Porque Balduíno II, aí Jerusalém já está em 1118, 1120, Balduíno II tem que lutar contra os islâmicos. Aí pede ajuda para alguém ajudar os peregrinos. Então, os cruzados não foram criados como exército para lutar contra os islâmicos. Sim, para lutar contra os islâmicos, mas para proteger os peregrinos cristãos que os islâmicos atacavam quando iam chegar em Jerusalém. Então, é muita pancadaria, entendeu? Quem vai dar mais poder ao líder cristão do Ocidente, ao Papa, é Inocêncio III. O Papa Inocêncio III assume o poder como Papa em 1198. Aí sim. A partir de 1198, a liderança cristã começa a ganhar mais força diante da política. No âmbito político, né? Aí, no âmbito político, esse líder cristão, que é chamado de Papa, ele tem uma influência política muito grande
ele vai crescendo a partir de Inocêncio III, ele começa a ser Papa em 1198. Então, aí sim, essa ligação do Estado com a igreja. Aí sim. Sim. Mas vocês estão entendendo? De Teodósio, essa contextualização que o senhor fez. De 380 até 1198, 1199, 1200, anos. é muito tempo. Sim. Muito tempo para dizer que foi uma imposição. Não foi nenhuma imposição, porque não tinha poder político para isso. Essa contextualização que o senhor fez provou para a gente que não existiu esse domínio, essa imposição do líder cristão. É falado hoje em dia nas escolas, do jeito que a gente pela ensinada. mídia. E mesmo depois de Inocêncio III, tinha alguns reis e alguns líderes que aceitavam essa... que ele dizia, Inocêncio dizia que a unção para ser rei era a Igreja Católica, era o líder católico que tinha que dar para o rei ser rei. Então criou, a partir desse momento criou essa autonomia, esse poder. Esse poder. Só que ele não foi ele que criou, ele que estabeleceu isso. Ele não criou. Só que ele não foi o tempo todo obedecido, né, gente? Sempre tem um. Tinha rei que, assim, senhor, estou contigo, aceito a tua unção. Tinha rei que chutava o balde. Nessa quebra toca. Reino meu, quem manda sou eu. Mas então, essa ligação da política, da liderança cristã na política, esse peso das decisões políticas, com Inocêncio III, a partir de 1198, aí sim isso vai crescer, aí sim, entendeu? E aí isso dura até o final exatamente, não, exatamente, dura até o final da Idade Média, sim, mas não no geral, com alguns períodos de comando, períodos não, governantes e reis que aceitavam, alguns que não. É aquela intermitência normal. Política, isso é política. Nunca vai ter um consenso. Isso é política. Nunca é 100%. Então, essa situação do domínio do líder católico, do líder cristão na política, isso... É fantasioso. Quando as pessoas falam assim, a Constantino, Teodósio, a igreja mandava e desmandava. Calma. Pera lá. Assim. Vamos falar do dia de hoje, então? Trazer, dada essa contextualização toda nessa aula de história que tivemos. Essa aula, você teve uma... Comenta aí o que você achou dessa aula de história. Se mudou, se você sabia dessa informação que o pastor Paulo falou, comenta aí, fala o que você achou e vamos seguir. Aí agora trazendo mais para os dias de hoje, né, dada essa contextualização a partir desses anos até o final da Idade Média, com certos domínios da igreja junto à política, o que vocês pensam de hoje a atuação da igreja na política? Vocês acham que o evangélico, a gente, quanto igreja, temos que estar dentro do âmbito político, ou a política dentro da igreja também é algo que pode ser aceito ou não? Quero direcionar principalmente agora para a Larissa um pouco essa pergunta. Eu acho que, assim como a gente tem que entender que a gente é cristão, sim, eu acho que essa é a nossa identidade, mas que a gente também faz parte do Estado, da sociedade, então a gente deve, sim, participar das decisões políticas, né? E eu acho que se você não sabe quem você é, se você não se representa, alguém vai fazer isso por você. Isso. Então eu acho que por muito tempo as pessoas... A gente tem que pôr nossa voz. Por muito tempo as pessoas tiveram esse pensamento de que a política era ruim, porque a gente teve vários cenários de corrupção, de coisas, assim, lamentáveis na política, mas as pessoas fizeram essa alusão e se distanciaram. As pessoas hoje em dia não entendem muito sobre política, não pesquisam, não querem saber. Então, a igreja, eu acho que também participou desse processo por um tempo, de se afastar um pouco da política, e agora a gente está vendo o cenário oposto, né? As pessoas têm se posicionado mais, têm falado mais sobre esse assunto, que mesmo sendo polêmico. E eu acho que isso é muito necessário. É polarização, né? Muito hoje. Mas eu acho que é extremamente necessário, porque a gente é cristão, a gente tem os nossos princípios, os nossos valores, e a gente tem que... Pra gente é o certo, mas só que a gente tem que defender isso e ter essa nosso ponto de vista. Sim, porque a gente é cidadão como qualquer outro, a gente tem esse direito. Apesar de hoje, né, como você falou, tem essa polarização, mas eu acho que a igreja deve sim participar das decisões políticas, não vejo problema nisso. Vejo problema em a igreja, só falar sobre política ou trazer para fazer política dentro da igreja. Sim.
Esse é o lado que eu ia falar. Por outro lado, isso é um deixar o Estado ou deixar a politicagem entrar dentro da igreja. Sim, porque a igreja é a igreja, mas a gente defende, né, os nossos princípios, os nossos valores, então acho que é correto a igreja meio que conscientizar os membros, né, membresia, acerca desse assunto. E aí, falar também sobre princípios, né? Eu acho que esse tópico é bem interessante, falar que nós, enquanto cristãos, sermos atuantes na sociedade, defendendo os nossos princípios, defendendo o que a Bíblia diz em questões de princípios, enfim, aborto, sexualidade, enfim, e que isso daí está bem em pauta, né? Está bem em voga hoje em dia na sociedade. Mas, para mim, é muito perigoso essa questão de, às vezes, a política entrar dentro da igreja. Porque eu vejo que, de certa forma, a política entrando dentro da igreja, às vezes a igreja perde o papel de confronto, perde o papel, perde meio que a moral de poder, de certa forma, falar, não, isso aqui está errado. De poder ser um mediador, assim. Sim. Então, eu vejo que a nossa bússola orientadora tem que ser a Bíblia em todos os momentos. E o que o senhor também acha, Paulo, nessa questão? Olha só, o que é política? Política é a habilidade de influenciar pessoas e situações segundo seus interesses, segundo seus objetivos. Isso é política. Então, é a narrativa. É a habilidade de influenciar pessoas e situações segundo seus interesses e seus objetivos. E nós, como cristãos, temos que influenciar as pessoas segundo nossos valores, como você falou ali. Concordo. Então, nós temos que ser políticos. Afinal, nós não temos que ser políticos, nós somos políticos. Somos políticos. Porque todos nós podemos até criticar a política partidária. Exatamente. Ou o sistema que a gente está inserido. Pode ser isso. Mas nós somos políticos, porque nós estamos, desde que nós nascemos, nós influenciamos. Quando meu filho chorava, ele me influenciava a tomar uma atitude. Está chorando por quê? Está com fome? Está sujo? Qual o problema? Está sentindo frio? Qual é a situação? Então a política é o jogo da influência. É você usar o que você quer, o seu desejo, e você influenciar o outro acerca desse objetivo, acerca desse desejo. Exatamente. E isso a igreja precisa fazer. Sim. Precisa impor seu... Não impor, influenciar. Por quê? Porque você vai dizer para as pessoas seus valores, que são bíblicos, seus princípios, que em Jesus nós aprendemos. Então, você vai influenciar. Então, eu fico extremamente aflito quando eu ouço pessoas cristãs dizendo, eu odeio política. Eu falei muito isso, na minha vida. Muito. Por quê? Porque é o que você falou. Porque se você não tomar uma postura, alguém vai tomar. E esse alguém vai defender os valores dele, vai defender os interesses dele. Como a gente está vendo hoje, né? Hoje em dia está muito em alta, principalmente na juventude, nas universidades que a gente vê muito, na UF, né, inclusive, essa questão de defender, né, os valores de uma visão política completamente contrária ao que a gente tem, né, como visão. E eu vejo isso muito porque a igreja, né, não falando da instituição, mas a igreja, nós cristãos, nós somos a igreja. Nós nos afastamos muito desse assunto. Como eu falei, eu até certa idade, eu comecei a me interessar por política com 18 anos, porque até então eu detestava, não queria saber, não entendia de nada. E, inclusive, de certa forma, eu tinha essas pautas que eram contrárias à palavra como minhas, mesmo sem perceber, porque hoje em dia tem muito isso. Por exemplo, o senhor explicando um pouco sobre história, o senhor falou muito de abordagens que a gente não vê. A gente vê uma abordagem completamente diferente. Então, a gente meio que tem esses valores na gente, a gente nem percebe. Claro. Você vai ouvindo só uma coisa. Exatamente, só um lado. Então você vai... Então, veja bem, ela mesmo foi influenciada por um ponto de vista. Sim. Acabou que a política foi feita para ela ser contrária à política. Como assim? Porque a política não é o jeito de influenciar as pessoas. Então, ela foi influenciada a não querer que os outros pensem por ela. Entendi. Querer que os outros tenham opinião por ela. Certo. Escolham por ela, porque se ela não bota a sua opinião, outro vai escolher por você. Mas é o que a gente vê muito hoje na política. Porque, por exemplo, quando você chega numa reunião da parentela sua, um aniversário, uma reunião, você precisa entender que, como cristão, você está ali para influenciar aquelas pessoas dentro dos valores de Cristo. Você não vai impor, não vai dar soco na cara, mas você está ali com esse entendimento.
com esse entendimento. Eu estou naquela reunião ali porque, além de me confraternizar, Sim. como cristão, Dá testemunho, né? eu vou dar testemunho, eu vou ensinar, Esse eu exemplo. vou Se esclarecer. posicionar. Isso é política. Luz Sim. do mundo e sal da terra. Isso é política. Nós somos É. a luz do mundo, o sol da terra. Verdade. Então, nós vamos numa reunião de parentela para isso. Mas quando eu entro na faculdade, também para isso. Sim. Porque sua opinião tem que ser ouvida. Quando- Mas também tem que sociedade. ser ouvido. Também sua Não, sociedade veja, também. veja bem, a nossa opinião vai ser ouvida, porque Jesus vai nos dar graça. Sim. O importante é a gente querer. E Sim. ter a coragem. Eu Tem tenho que coragem de ser estudar, usado como canal. Coragem. eu tenho que estudar, eu Sim. tenho que me dispor a ir Aprender. falar. Porque na hora que você fala em nome de Cristo, na hora que você fala estando em comunhão com Jesus, ele vai te usar e as pessoas vão te ouvir, Sim. mesmo discordando. Eu discordando. Sim. É. Mesmo discordando, mas elas vão ser impactadas pelo seu É falar. aquele negócio que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Não, né? nunca volta. E é importante a gente falar isso porque a gente está trazendo um outro aspecto da política. Muitas vezes, quem está escutando pensa que política é só o deputado, o cara engravatado, Verdade. ou eleições de 2 em 2 anos. Pra Que alguém vereadores pede e pra voto seu. presidente. É. Cara, a nossa vida, nós somos seres políticos, né? verdade. Aonde nós estamos, aonde nós vamos pisar, nossos relacionamentos, isso tudo depende da política. É. Então, a gente, através do evangelho, a gente pode aprender muito, né, dessa questão de como atuar enquanto seres políticos para isso, né? E algo também que eu vejo muito na nossa sociedade atualmente é que nós vivemos uma democracia e, assim, é claro e é evidente que, em geral, a população brasileira é uma população cristã. A maioria Sim. aí entrando não só os evangélicos, os católicos também, não entrando nas partes teológicas, divergências, mas existe uma linha de pensamento assim, indo mais ou menos para o mesmo caminho, falando politicamente falando, né, das pautas que Mesmo se código defendem. moral e ético, né? Assim, Exatamente. Só que eu vejo que no Brasil tem uma peculiaridade, que existe uma disparidade imensa entre o que é a população e o dito senso comum, Uhum. do que os veículos de mídia e o que é pregado assim dentro das escolas, dentro das Universidade. universidades, que eu vejo uma disparidade muito grande do que é a sociedade, assim, daquilo que eu convivo no meu dia a dia, do que quando eu vou escutar um jornal ou quando eu vou na minha faculdade. Eu vejo uma disparidade imensa. É porque Uhum. desde a Existe. década de 1960, o socialismo no Brasil se infiltrou de forma dominante Na cultura. na Educação. educação, Sim. nos meios universitários, nos meios artísticos, no meio artístico, Uhum. teatro, televisão, Sim. e na mídia. A mídia escrita, a mídia televisiva. Então, desde a década de 1960, os professores que eram formados nas universidades, principalmente da parte de humanas, os professores nessa área, na grande maioria, os repórteres, os jornalistas e o pessoal artístico sempre tiveram, os escritores de peça, de novelas, de livros, de contos, sempre tiveram uma postura, um perfil socialista. Uhum. Só que o povo, como você falou, João, o povo no geral Não se tem esse adequou. pensamento. não valoriza estudar, João. Então, quando você não valoriza estudar, se ele disser para você que eu sou bonito, você vai acreditar. Não vou, não. Então, Não vou. você não vai acreditar porque você Não, tem... ficar Mas uma defendendo pessoa que essa. você Tô brincando. valoriza. É uma brincadeira, eu sei. Mas se for uma pessoa que você valoriza, você entende. Sim. Que falar Sim. aquilo é bonito, Eu você vai era- falar, eu ele era deve ser muito bonito assim, mesmo. Eu tive professores, assim, que foram professores bons, não tô falando aqui da pessoa nem do... Assim, um pouco do profissional, né, porque eram professores bons que entendiam do assunto, mas que, obviamente, eles tinham um viés político e ensinavam através desse viés. É E na aquela coisa escola... da política, que é Sim, influenciar. exatamente. E na escola a gente não é incentivado em nenhum momento a estudar por conta própria, nem nada do tipo. A gente tem aquilo ali que é dado pra gente, a gente aceita. E tem que passar. Exatamente. Pronto. E aí eu conheci e comecei a apoiar justamente essas pautas de esquerda sem perceber, porque é aquilo que eu recebia todos os dias ali na escola. Eu não, em nenhum momento, Era o eu me óbvio. lembro de eu ter recebido uma informação de um professor que se posicionasse através de viés mais conservador. Nunca.
Assim, então... Isso aí já tive, mas era minoria. é a minoria. Colégio cristão também. É lógico que exceção sempre existe. Em tudo tem exceção. Tudo. Nunca é absoluto. Mas a regra era o meio universitário brasileiro da área de humanas, socialista. O meio também. Socialista. A mídia, socialista. Então, quando o povo diz assim, eu odeio política, o camarada na escola, no jornal, está fazendo política. Porque a opinião dele, ele quer influenciar. E ele está fazendo política dentro da linha socialista. Sim. E convenhamos que é uma estratégia... muito boa. Tem um sagaz. autor que fala sobre isso. Estratégia sagaz. Eu sei o sobrenome dele, que não sei pronunciar, é Grant Chisler. É um autor que fala sobre isso. Sobre se infiltrar em esferas que vão influenciar. Justamente, Gramsci. É isso. Antônio Gramsci. Sim. Que ele fala justamente sobre se infiltrar nessas esferas, que a longo prazo a população ela vai receber sem saber. E ele fala, inclusive, se não me engano, que esses, né, os atores, os autores de livros, etc., eles influenciam muito mais no coletivo do que o próprio político em si. Então, ele fala muito sobre isso, de se infiltrar nessas esferas da sociedade que as pessoas nem vão perceber, como a gente está vendo acontecer ultimamente. Como aconteceu no Brasil. Está acontecendo. De 1960 e alguma coisa, 62, 63, até 2010, nós temos que agradecer muito a Deus pela internet. Porque foi lógico que a internet tem falhas, problemas, exposições, mas a internet levou ao povo a informação. Aquilo que a grande mídia não levava, aquilo que os professores universitários não levavam, aquilo que os atores, atrizes não levavam. Sim. Então, o outro lado, o antagonista. A partir de 2010, com o crescimento da internet, o YouTube e tudo mais, redes sociais, o povo, como o João falou, começou a... Opa, tem um outro ponto aqui. Tem outro lado aqui. Então, nós precisamos valorizar a internet. A nossa liberdade de expressão. Porque a internet tirou o monopólio e deu voz para outras pessoas. Deu voz para todo mundo. Até a voz boba. Até bobagem. Fake news. É liberdade de expressão. Mas ela deu liberdade. Deu liberdade. Deu direito à voz. Então, você, eu, ela, pode ele opinar. E muitos, nós podemos aprender sobre o outro lado. Sim. Outro lado, não é só aquilo que a mídia ou a cultura, quem não quer, o artista quer te ensinar. E eu acho importante nós entendermos isso aqui. Não faça opinião sem estudar. Estuda um pouquinho. As pessoas querem falar, igual eu estou falando aqui, o tempo todo. Só que as pessoas não estudam. Porque ouviu falar alguém falando. Alguém me disse e eu acreditei nisso. Mas alguém pode manipular a história, como acontece, né? Exatamente. A política também é isso. Manipular informações, manipular. É a habilidade de influenciar. Do manuseio da pessoa. Só que, infelizmente, as pessoas influenciam não de maneira correta, né? Influenciam manipulando mesmo. Como a gente vê hoje na mídia. Influenciar de qualquer jeito. Sim. Positivo e negativamente. É influência. Então eu digo para os meus alunos, eu digo para os meus amigos, falo aqui na igreja onde eu convivo, vamos estudar. Hoje só não aprende sobre o conservadorismo quem não quer. Porque canal tem para aprender. Hoje só não aprende sobre os valores cristãos quem não quer. Quem não deseja. Falando um pouco sobre essa questão desse falta de incentivo, né, dessa questão da igreja ter se afastado um pouco da política, eu acho que, falando um pouco da polarização, que eu acho que é inevitável a gente não falar sobre isso, porque hoje em dia a gente vê isso na sociedade, eu acho que movimentos políticos contrários, né, os princípios cristãos fortaleceram muito por causa disso, porque justamente as pessoas se absteram disso, consideraram a política é uma coisa negativa e não começaram a estudar. Então, era muito mais fácil justamente manipular através disso. As pessoas eram ignorantes, ignoravam, não sabiam. E a pessoa vê uma pessoa, não sabia. A pessoa cria uma pessoa que vira referência para ela. O que aquela pessoa falar é lei. É lei.
E meio que ela se deixa influenciar por aquele... E eu acho também que essa ideia de que a política é só aquilo que a gente vê na mídia, é só... A partidária, a né? parte partidária, e principalmente com os últimos escândalos que nós tivemos no nosso país, desde 2005, a gente vê Mensalão, Lava Jato, escândalos de corrupção. Isso fez muita gente meio que se afastar e não querer, não. Isso aí, sabe, tem aquela repulsa a política no geral. E é importante que a gente tenha isso dentro da igreja e trazer, óbvio que não defendendo homens, não defendendo partidos, defendendo certas pessoas, mas sim defendendo os princípios de Deus. É importante que a gente comece a falar isso e, principalmente, eu vejo, dentre todas essas mídias, de todas essas áreas em que as esferas influenciáveis, vejo que a principal é a educação. Porque justamente pelo advento da internet, você pode ou não ver o que está passando no jornal. Claro. O seu jornal você vê agora no YouTube, claro. Você vai ver o que você quiser. A educação, cara, a criança vai ter que ir pro colégio. Tem grade. Ou seja... Ela não vai invadir. Então... Mas eu estou em sala de aula. Eu estou dando aula para adolescente, para jovem, para pessoa madura. E hoje, o pai e a mãe vai na escola reclamar, questionar, só que eles, na maioria das vezes, vão reclamar e questionar quando os filhos são agredidos em palavras, quando os filhos são aqueles que tiram notas ruins. Sim. Então eles não vão, de alguma forma. Eles não vão na escola para dizer, olha, essa linha de ensino aqui... Eu não estou de acordo, não. Olha, tem essa outra aqui. Eu gostaria de que fosse essa aqui. Exatamente. Então os pais hoje, de adolescentes e jovens, eles podem estudar e acompanhar. Pelas matérias que os filhos têm nos cadernos, pelos assuntos que os filhos conversam. Não, obrigado. Então, eles podem acompanhar. É trabalhoso? Lógico. Sim. Vai cansar? É lógico. Mas os pais podem. O avô pode, a tia pode. Está entendendo? Sim. Então, hoje em dia, a internet, eu agradeço, uma benção. Eu agradeço todos os dias a Deus pela internet, porque ela deu liberdade. Sim. Só que essa questão também é um ponto, eu acho essencial falar, que os pais podem, só que é muito trabalhoso. E você vê muito hoje a questão da terceirização da educação. E talvez a gente até tenha um episódio, já chegamos a falar vamos ter. Talvez nós tenhamos que falar sobre isso. Mas a gente vê muitas crianças que, às vezes, os pais vão sair para trabalhar 7 horas da manhã, a criança está dormindo, arruma, leva para o colégio. Criança de manhã, criança pequena, fica de manhã até 7 horas da noite, já jantou, já brincou, já fez de tudo, chega, vai dormir. Então, durante a semana, muitas vezes, muitos pais não têm contato com os seus próprios filhos. Acompanhamento, não tem aquela atenção. Quando eu fazia faculdade na UERJ, meu filho tinha 3 anos, 2 anos, 4 anos. E eu pedia desculpa à minha vizinha de baixo, que eu morava no 2º andar, e dizia para ela, olha, 10h30 da noite, 10h20, 15 para as 11, eu vou jogar bola com meu filho na sala. Desculpa, mas é só um pouquinho, porque eu saio cedo para trabalhar, depois faculdade, então ele fica me aguardando nem todos os dias, porque tem dia que ele não aguenta. Então, veja bem, o pai e a mãe... Precisa de ser presente. Tem que ter essa disposição. É outra conversa, mas tem que ter essa... Tem que ter essa... Porque, veja bem, hoje, 10h20, 10h30, 15 para as 11, quando eu cheguei da faculdade, hoje eu joguei 15 minutos de bola. Amanhã, e aí, meu filho, como que foi na escola? E aí, meu filho, o que você ouviu? Aí ele vai crescendo... Supervisionado, acompanhado. Sim. E a partir daí, essa referência, principalmente de pai e mãe, acho que a criança passa a ter como o principal pilar, principal base, os pais. Então, muitas vezes, o que for falado na escola, por mais que seja o contrário, ela vai ter o senso de justiça dela e vai ter o senso crítico meu dela filho, o meu filho mais velho e o meu filho mais novo soltavam naturalmente. Eles estavam acostumados ao meu acompanhamento. Eles estavam acostumados a nós conversarmos, a nós
brincarmos. E não era uma brincadeira uma vez por semana, não era uma conversa uma vez por mês. Era uma constância. Não era todo dia, mas era uma constância. Então, eles falavam naturalmente. Você com 8 anos, com 10 anos, você não vai falar com seu pai, com sua mãe naturalmente? Você vai. A não ser que seu pai e sua mãe não façam isso com você desde os 2 anos. Sim. Se seu pai e sua mãe resistência com seu pai. Se seu pai e sua mãe desde os 2 anos não fazem esse acompanhamento com você, esse contato, você com 10 anos não vai falar. Você não foi acostumado a isso. E aí eu já vejo que se isso não ocorreu, o tempo foi perdido. Porque essa idade da criança, aí eu não estou falando com base em estudos e tal, mas também não estou também com tão base em achismo, mas assim, com base do que nós vemos, assim, muito mais empírico do que estudo de fato, mas vendo que essa idade é quando a criança começa a se desenvolver, começa a ter as suas visões de mundo, começa formar a seu ter caráter, princípios. Então, quando os pais não estão presentes nessa época da vida delas, quando elas crescerem, a influência que vier de fora, elas vão acabar... Não precisa nem crescer. Ela, mesmo criança, ela fica suscetível a ouvir o professor. E aquela pessoa vai se tornar uma referência na vida dela. Ouvir um youtuber, por exemplo. Se o pai e a mãe forem omissos, alguém vai ocupar o lugar. Vai assim como na política, a gente estava falando, justamente. Exato. Se a igreja se omite a participar e defender os seus valores então, cristãos, obviamente... Não é nem só os pais. A igreja, enquanto ministério infantil, enquanto pastores, também tem que trazer esse apacentamento para a criança quando... mas isso a igreja faz. A igreja cristã, graças a Deus, evangélica, ela é muito compromissada em ajudar, orientar, aconselhar, acompanhar as crianças. Muito. É lógico que não tem exceções, mas são exceções. No geral, a igreja cristã evangélica no Brasil, ela é muito compromissada com os pequenos, com as crianças. O problema é o pai e a mãe. Porque se aqui na escola bíblica dominical elas ouvirem alguma coisa e em casa... Ouvir outra coisa? Não, a omissão. Ou não ouvir nada também, né? A omissão. O pior é a omissão, porque aqui elas escutam uma coisa. No domingo, estou dando exemplo. No domingo, na reunião de crianças, ela escuta uma coisa. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, na escola, ela vê e escuta outra coisa. Então, se o pai e a mãe forem omissos... E além de quantidade lá é muito maior. Sim. E além de fala, eu acho que os gestos, aquilo que os pais têm como atitude de caráter, isso é essencial. Eu tenho muitas coisas dentro de mim que é muito mais coisas que eu vi meu pai fazer do que o que ele falou para mim. Certo. Muitas coisas assim já tem dentro do meu coração, dentro de mim como princípios, que as ações eu acho que muitas vezes valem mais do que a palavra. Certo. Talvez até a maioria das vezes as ações, aquilo que ele praticava, valia mais do que a palavra. Porque se ele falasse e não praticasse, não ia valer de nada. Exatamente por isso. E outra também questão que eu gostaria de falar é que existe algo que, trazendo das influências, daquilo que vem no colégio, principalmente eu acho que naquela fase da adolescência, é quando a criança, o pré-adolescente, né, é mais suscetível às influências. E estamos nessa era de influência, né? Então, você vê influência, gente na rede social, e que estão começando a falar sobre política, assim, você vê os influencers falando sobre política e defendendo o lado deles. Então, é mais algo que tem que se alertar. E tem até uma frase, porque o discurso em si, do socialismo, se você vê assim, o que eles trazem é um discurso lindo. Lindo, maravilhoso. Defender a minoria, defender as pessoas mais pobres. Você vai escutar o que eles falam, você sai chorando daqui a pouco. Ele pega aquela narrativa, também, né? usa a favor dele aquela narrativa. Por exemplo, narrativa LGBT, narrativa do racismo, a narrativa... Determinadas narrativas, ele usa a fala em si é bonita. Etc. E existe até aquela frase que eu acho engraçada, que é: se você na sua adolescência não foi socialista, você não tem coração. E se você, quando cresceu, ou pelo menos não gostou, né, dos ideais, e se você cresceu e continuou sendo, você é burro. Porque, por exemplo, o socialismo nunca, na prática, teve esse objetivo de igualdade. Sim. Por quê? Porque o socialismo, o que ele faz quando está no poder? Tira
a oposição. Então, Tirar a é liberdade. partido único. É. Então, você vai ver partido único, a oposição, os outros partidos, saem da E cena é o que política. estão tentando fazer hoje, né? Não, sempre. O socialismo é sempre assim. É. Todos os lugares do mundo, ele é Quer assim, tirar o opositor. a oposição. Então, você não tem a fala contrária. Sim. O antagonista. Não tem. Outra coisa, controle da imprensa. Então, todos os governos socialistas, a imprensa só divulga o que ele permite que seja divulgado. Existe um filtro, né? Não existe um filtro, existe uma É. imposição. Imposição Isso é mesmo, não é filtro, imposição. não. É. Isso é imposição. Então, você só divulga aquilo que o governo permite que seja divulgado. Sim. Então, você não tem imprensa livre, não tem oposição atuante. Aham. A oposição, muitas vezes, fica na clandestinidade. Além Mas isso a disso, gente pode ver em alguns países em volta, perto de nós. perto Aham. de nós, e a questão Coreia do Norte, China, em vários países. Nicarágua, É. não tão Vários longe, países. Venezuela. E qual é esse terceiro ponto? O terceiro ponto é o Estado controlador. Então, o Estado é que gera tudo, que controla tudo. Até o empresário, ele só faz aquilo que o Estado permite que ele faça. Naquele cercadinho, assim. Ele vai ter lucro, e muito lucro, vai ter muito benefício do Estado. Foi o caso aqui do Brasil, do governo PT, com a Odebrecht e a JBS, que eram dois grupos empresariais absurdamente fortes, favorecidos, controlados pelo governo. Sim. Sim. Bom, Então, o governo socialista, o Estado é que manda em tudo. Então, o Estado é que gera tudo. O Estado é que administra tudo. Isso é autoritarismo. sim. Autoritarismo na imprensa, autoritarismo nas disputas políticas partidárias, autoritarismo nas decisões políticas, econômicas e sociais. Isso não presta. Isso não presta. Por quê? Por que não tem igualdade aí? Porque quem é que vai coordenar isso? Há uma casta de homens e mulheres do partido único que tem favorecimento aqui, que tem vantagem ali, que tem corrupção lá, que tem desvio. Então não tem igualdade. Existe um grupo de homens e mulheres que estão no governo, nesses governos autoritários e socialistas, que eles têm benefícios capitalistas. Eles têm benefícios Sim. capitalistas. O povo é imposição. Povo em Sim. posição, mas, mas- ele é benefício. Mas eles têm benefícios capitalistas. Por quê? Porque eles não querem e não vivem como povo. Eles querem e vivem com os privilégios da classe dominante. Ué, você vê isso É. lá na Coreia do Norte, eu acho até engraçado. Você vê o Kim Jong-un, ele não cresceu na Coreia, né? Ele estudou, se eu não me engano, na Áustria. Ele estudou na Europa e ele é apaixonado por basquete. Tem os privilégios capitalistas Então, que impõem a os sociedade socialismos. dele às vezes nem deve saber que Assim. existe basquete. É. E aí você vê ele é muito amigo daquele, acho que é Dennis Rodman, que é um malucão, que era da época do Michael Jordan. É, do Chicago Você vê Bulls. várias vezes ele tá junto com o cara assim, pô, parada completamente capitalista e o povo lá sofrendo. O povo não Assim sabe nem o como que é os basquete. artistas hoje em dia defendem muito o socialismo, são a favor dos princípios socialistas, mas vivem na maior pampa, Não tem né? nada de igualdade. É, não Não tem. tem nada de igualdade com o povo, não tem nada disso. E principalmente também, aí falando da natureza do ser humano. Você pegar a natureza do ser humano, o ser humano quer poder. Sim. Todos. Exatamente. Todos. Alguns conseguem, outros não. Mas todos. Agora, você dizer, como eles dizem, que quer igualdade, isso é mentira. Sim. Isso é mentira. Não é Mas igualitário. No discurso é bonito, mas na prática Isso é nunca mentira. E vai a ser. estratégia é justamente essa, ter um discurso que é bonito, porque assim, muitas pessoas vão pensar, nossa, realmente isso é o certo, e vão defender isso, e isso vai se espalhar, né, pela sociedade, como a gente vê hoje pelos jovens e universitários, Sim. que a gente... E Por eu exemplo, acho- por exemplo, a Coreia do Norte tem vários balneários que foram construídos lá na Coreia do Norte pelo governo comunista chinês para dar férias aos líderes do Partido Comunista Chinês. Então, os líderes do Partido Comunista Chinês não tiram férias na China. Por quê?
para não chamar a atenção do povo, Sim. que eles têm uma vida desigual, completamente cheia de privilégios. 5 estrelas já. Então eles vão para balneários na Coreia do Norte, construídos pelo governo comunista chinês, para eles gozarem as férias com uma série de privilégios. Mas a sociedade chinesa, o povão chinês, não sabe disso. Por quê? Porque a imprensa está controlada. Partido de oposição não tem. O governo que estabelece tudo autoritariamente. Há um tempo atrás, isso daí, eu acho que essa política não foi à frente, mas eles chegavam a influenciar no quantos filhos cada um podia ter, né? A partir de 2 só podia ter um filho. Certo. Então é um nível de controle, de influência, de controle do Estado absurdo em que a liberdade individual não é respeitada. Não. Isso daí a gente não vê na Bíblia. Na Bíblia, Deus nos dá o livre-arbítrio. Totalmente diferente do cristianismo. Sim. Falando um pouco sobre isso, eu tinha separado uma pergunta para falar sobre essa questão. Se é possível, porque hoje a gente vê muitas pessoas defendendo, eu sou cristã, mas eu sou feminista, eu sou cristã, mas eu sou progressista, socialista, seja lá o que for. É possível um cristão, né, cristão de fato, se posicionar através desse viés político? Não. Por quê? Porque o cristianismo defende o quê? Um relacionamento particular de cada um com Deus em Jesus Cristo. Sim. Isso é espiritual. O socialismo não acredita no que é espiritual. Sim. O socialismo é matéria. Materialismo. Só matéria, materialismo. Então, o pai do socialismo pregava contra Deus. Não, Karl Marx dizia... A religião é o ópio do povo. Eu até escrevi aqui, Karl Marx dizia... Perguntaram a ele, na Inglaterra, que ele vivia uma época da Inglaterra... Inclusive morreu na Inglaterra, Karl Marx. E ele viveu uma época da Inglaterra e perguntaram a ele, qual o seu objetivo de vida? Eu até escrevi aqui, destronar Deus e destruir o capitalismo. Sim. Isso é o pai do socialismo. E também os autores, né, socialistas ou comunistas, eles têm muito essa visão de que a religião, principalmente o cristianismo, que é uma das religiões mais influentes, né, é o que sustenta o capitalismo. Tem até um livro que fala a ética protestante. Max Weber. Isso, e o espírito do capitalismo. Então, eles atacam muito o cristianismo, como a gente vê hoje. Sim, mas que a gente vê hoje as pessoas, atacando, né, os princípios cristãos justamente para fortalecer, porque eles veem que o capitalismo está ligado, de certa forma, ao cristianismo. Sim, porque o capitalismo defende o quê? Liberdade de criatividade, propriedade privada, então a liberdade de cada um ter seus bens. O capitalismo defende o comércio, a livre concorrência, e o cristianismo defende o quê? Isso. Sim. O cristianismo defende trabalho, a liberdade. Até entrar em Calvino um pouco. O cristianismo defende a liberdade de trabalho, a liberdade de você ter sua propriedade, a liberdade de você fazer comércio. Então, o cristianismo e o capitalismo, de certa forma, estão interligados. Muito ligados. Não o capitalismo exacerbado. Não, veja bem, o capitalismo que o dono da drogaria ali faz, que o dono da Lan House faz, ou que o dono... Lan House já foi há muito tempo. Mas... exatamente. Mas existe ainda, sabia? Existe ainda Lan House. Aonde? Aqui em Niterói. No Niterói Shop tem. Tem? Sério? Não sabia, não. Eu acho que é só impressão, né? Só impressão e Xerox. Ué, enfim. Mas você pode acessar lá. Eu já sei que se você conhece uma Lan House aí, fala pra gente, né? Então existe ainda. Existe ainda. É raro. Demais. E locadora? Locadora de saudade. Locadora, perto da rodoviária de Niterói. Que eu moro ali pertinho da rodoviária, tem uma locadora. Sabia dessa não? Isso daí eu não sabia. Essa eu não sabia. Você dá nos locadores aí, faz seu anúncio, faz seu jabá aí. Inclusive, é uma locadora Lan House. Caraca, juntou tudo. Pertinho, na rua ao lado da rodoviária de Niterói. Aquele centrão. Pertinho da rodoviária de Niterói. Então, existe, é raro, mas existe. Sim. Então, nós estamos num capitalismo, entendeu, João? Nós não estamos falando do capitalismo do mega capitalista. Nós estamos falando do capitalismo, que a gente vive, essa mentalidade da concorrência, essa mentalidade de você empreender, essa mentalidade de você trabalhar, investir, produzir. Trabalhar. Isso aí tem muita ligação com o cristianismo e uma ligação saudável. Sim.
Isso é uma ligação saudável. Eu não estou falando do dono. Do explorador. Dos monopólios. Do mega capitalista. Do bilionário. Esse mega capitalista, ele inclusive está de comum acordo com o comunismo. Sim. Porque ele quer o domínio só para ele, o monopólio. Assim como chegou num nível tão alto de poder que pessoas como Jorge Soros, né? Mas isso não é o geral, isso é exceção. Sim. Quantos mega capitalistas tem no mundo? Exatamente. Bem limitado, eu acho que das centenas. Então pronto. Então não é a regra. Não é a regra. Então a regra é essa mentalidade capitalista de concorrência, de investimento, de trabalho, de esforço para alcançar uma prosperidade. Isso tem uma ligação saudável com o cristianismo, porque o cristianismo é a salvação individual, é o relacionamento com Deus, é você construir em Jesus Cristo uma vida próspera, uma vida de avanço. Então, isso e o capitalismo realmente tem saúde, porque isso traz um dinamismo para a sociedade, não só nas emoções, como nas práticas do dia a dia. Sim. Sim, até o que eu citei aí de Calvino é porque a gente tem através da vida dele, o exemplo nítido de que isso realmente funciona e tem a ver com o cristianismo. Porque muitas vezes nós pensamos em falar de Calvino, a gente já vê aquela questão da predestinação, questão de briga entre arminiano e calvinismo. E assim, isso daí é uma parte muito pequena daquilo que o Calvino fez. E aí, isso daqui não cabe a gente trazer esse debate teológico aqui. Até porque, ao meu ver, nós somos cristãos e nós temos que realmente buscar a Deus, óbvio que dentro da discussão. É multiforme graça também. Mas aí trazendo um pouco sobre a vida de Calvino, que é um cara que começou a falar sobre a importância do trabalho, falava sobre essa questão, você vê a influência dele na cidade de Genebra, que, se eu não me engano, ele é francês. Mas se você... Se você vê o que ele fez em Genebra, através de escolas, se Genebra é o que é hoje, entre as melhores cidades do mundo, assim, às vezes disputando com Zurique, esse pessoal, tem assim, total influência de Calvino. Depois, se vocês quiserem... O que eu mais gostei de Calvino é após a morte dele. Porque aquela mentalidade de produção, de trabalho ficou. Eu não gosto muito de Calvino enquanto ele era político. Ou teólogo? Não. O que eu não gosto de Calvino é que ele era autoritário. Então, Calvino, quando esteve à frente da cidade de Genebra, ele usou de autoritarismo. Mas ele ficou pouco tempo, ele morreu com 50 e poucos anos. Então, Calvino não ficou muito tempo à frente de Genebra. Mas o que ele fez, aquela mentalidade de empreendimento, de comprometimento, de trabalho, de produção, aquilo foi muito bom. Sim. Mas ele, Calvino, como governante, como político, à frente, já que nós estamos falando de política, como político à frente de Genebra, ele foi autoritário. E isso eu não gosto muito em Calvino. Só que essa ideia que o senhor falou, né, da mentalidade que permaneceu, vide as colônias dos países que traziam essa ideia protestante. Óbvio que existiram, sim, escravidão. Existiram coisas que realmente não são a partir da visão cristã, e a gente condena isso. Mas essa visão empreendedora, essa visão do cristianismo, você vê em países como Estados Unidos e Austrália, que até hoje, cara, eu acho que isso traz muito essa mudança e que Deus traz essa bênção, né, para esses povos. Vídeo também a Europa, depois Dinamarca, países como Noruega, que antes eram dos 20, depois se tornaram países majoritariamente protestantes, em que hoje esse evangelho acabou se esfriando, em que, graças a Deus, já estão tendo pontos em que está retomando, mas em que a economia hoje está tão forte. Eu acho que isso daí vem desde lá de trás, porque Deus cumpre a palavra dele, e são pessoas que, de certa forma, trouxeram os princípios de Deus para a base dos países. A consequência do trabalho de Calvino foi extremamente saudável, e é extremamente saudável. É lógico que eu critico esse ponto do autoritarismo dele, o outro critica outro ponto, o outro critica... Claro! Mas foi muito saudável, e é muito saudável. O exemplo, assim, mais impressionante que eu vejo, assim, não é nem os Estados Unidos, eu vejo a Austrália.
Porque você pega, eles eram lixo do Império. Ia bandido, ia prostituta, que na época era muito mal visto, ia tudo do mal e do pior ia pra Austrália, e hoje eles são um dos melhores países do mundo para se viver. Isso daí eu acho que tem influência cristã geral, protestante dentro disso. Porque a Igreja Católica, principalmente, valorizava o ócio. Valorizava, né, essa questão de não ter o trabalho, também dessa questão do Estado ser mais provedor, e que essa visão protestante eu acho que é essencial para que esses países também sejam importantes. Então, essa pergunta que você fez, a mentalidade socialista com a mentalidade do cristianismo é bem diferente. Não dá para você viver os dois, entendeu? Sim. A começar por isso. Nós, cristãos, entendemos o que é espiritual, o que é eterno, Sim. o que vem de Deus para nós, o que é profético. Nós entendemos e valorizamos isso. E o socialismo é totalmente contrário a isso. O socialismo valoriza o que é material, da matéria, do materialismo. Não dá para você ser materialista sendo espiritual. E o cristão, nós vivemos neste país, naquele outro país, nós vivemos nessa sociedade, mas nós sabemos que a realidade é a eternidade com Cristo. Sim. É espiritual, é eterno, é sobrenatural, não é deste materialismo. Sim. Então, só tocando nisso, não dá para uma mentalidade do cristão conviver com a mentalidade socialista. Isso. Sim, verdade. Não dá. Eu vejo que principalmente os jovens, às vezes, começam a pensar nessa ideia justamente também por essa questão do ideal ser bonito e tal, mas quando você vê a fundo, por exemplo, essa fala também. Do Karl Marx, você vê que isso daí não tem base, não tem como ser estruturado o evangelho e esse tipo de ideal, que são coisas que vão literalmente... Eu acho que Karl Marx ele é tão contraditório que ele diz assim, olha só o que ele diz, que eu já li para vocês, destronar Deus e destruir o capitalismo. Se ele diz que destronar Deus, então Deus existe. Sim. Não é materialismo, é espiritual, porque se ele diz eu quero destronar Deus, ele reconhece com a fala dele que Deus existe. Sim. Como que você vai destronar se você diz, não, Deus não existe? Então, os socialistas, eles são contraditórios no materialismo que eles defendem, porque o líder deles queria destronar Deus. Como que você vai destronar quem não existe? Quem não existe. Então você diz, tudo é materialismo, Deus não existe. Mas como? Como que eu vou dizer que Deus não existe se eu quero destroná-lo? Sim. Então ele existe. Por isso que eu quero jogá-lo fora do trono. Uhum. Então, a fala socialista é uma fala contraditória. E nós precisamos estudar para não nos deixarmos enganar por essa fala contraditória. Verdade. Amém. Bem interessante. Tivemos uma aula hoje aqui. A contextualização da história. É uma parte muito importante, né? Vocês queriam trazer mais algum tema aqui? Eu quero. Então vamos lá. Não quero trazer outro tema, não. Eu quero só encerrar isso aqui. Pode fazer essa consideração aí, Por final. favor, todos que estiverem nos acompanhando, que estarão junto conosco. Muito obrigado a você que está assistindo, inclusive. Por favor, estude. Queira aprender, estude sobre o cristianismo, estude sobre o conservadorismo, estude sobre o liberalismo, estude sobre o socialismo. Sim. E você vai ver, quando você estudar, que existem erros, falhas em todos eles. Tirar as próprias conclusões, eu acho. Você agora... Reconhecer que não sabe e ir atrás de conhecimento. É querer aprender, querer estudar. Agora, o cristianismo que nasceu há 2000 anos atrás, e o socialismo que nasceu há 160 anos atrás, eu sou conservador porque eu valorizo o cristianismo, que já tem 2000 anos. Então, eu não posso comparar o cristianismo e todo o contexto histórico que o cristianismo já trouxe de vida para as pessoas, de contribuição boa para as pessoas, com erros, com falhas, com situações difíceis. Evidências de que deu certo. Mas tem evidência que deu certo. E o socialismo
assassinou mais de 100 milhões de pessoas no século XX. Direto ou indiretamente. Só na China, Mao Tse-tung, no mesmo período, de 1958 a 1962, matou aproximadamente 45 milhões de pessoas. Fora Lenin, que em 1918, 1919, 1920, matou aproximadamente 10 milhões de pessoas. Aí já são 55 milhões. Fora Stalin, que matou aproximadamente... Stalin matou mais ucraniano do que Hitler matou israelense. Judeu. Então, Hitler matou menos israelense do que Stalin matou ucraniano, em 1931 e 1932. Então, aí, se você for olhar os partidos socialistas em vários países da África, a partir da década de 1960, é mortandade, 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 mortandade. Então, o socialismo em 160 anos não trouxe nenhum avanço de qualidade de vida como o cristianismo em 2000 anos de vida. Então, o socialismo no século XX é claramente genocida. Sim. Claramente genocida. Então, e isso não foi só num país ou outro, foram em vários países que governos socialistas. Por exemplo, no Camboja, de 1975 a 1979, o líder socialista do Camboja matou 25% da população. Em 5 anos, você matar de cada 3 pessoas, uma está morta. Então, não é nada comparado a coronavírus e Covid, que foi terrível, essas mortes que a Covid trouxe, essa mortandade que o coronavírus trouxe, foi terrível. Mas o que, por exemplo, o Camboja viveu com um governo socialista autoritário de 1975 a 1979, foi uma mortandade absurdamente maior, se nós compararmos número de população. Entendeu? Então, nós temos exemplos claros da atitude ruim e prejudicial do socialismo no mundo, neste século XX. Estudem. Estudem, essa é a consideração final. Estudem, tirem suas próprias conclusões e, assim, falando também um pouco da minha conclusão disso tudo, tá lá na Bíblia, que é quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a partir disso, não existe outra verdade para mim. Então, aquilo que está na Bíblia, aquilo que Jesus nos trouxe, aquilo que a palavra de Deus traz para mim, essa é a minha verdade absoluta e aquilo que eu quero viver para mim. Sim. Então, isso para mim excede tudo e é isso que eu quero viver para minha vida, sabe? Nós queremos. Amém. Nós queremos. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, ter aceitado o convite. E vamos para as próximas. Como eu sou professor de história, vocês me instigaram. Então eu falei muito. Não, mas tudo bem. Mas foi edificante pra gente. E é isso, gente. Siga-nos nas redes sociais, @TerraSantaMinistério, @MTSTalk, que aí você vai saber mais da gente, ver mais também da nossa igreja. E que esse tempo aqui conosco, através de cortes, através também do podcast inteiro, que tenha sido edificante aí para quem escutou. Que também você possa compartilhar, possa deixar seu comentário trazer aí, essa palavra para outras pessoas e também ter sugestões de temas também para que nós possamos trazer, tá bom? Que Deus abençoe aí a todos. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.